Inacreditável. A gente está aprendendo com esse caso que para proteger a sua casa contra bandido, tem grade, tem alarme, monitoramento, mas não tem um sistema de segurança bom o bastante para evitar que os picaretas cometam uma fraude para roubar o seu investimento. Essa é a lição das americanas. Essa é a lição das americanas. Ontem, o atual presidente das americanas, CEO, o Leonardo Coelho Pereira, ele afirmou à CPI, montada pela Câmara dos Deputados para discutir esse escândalo, que, no começo, se usava a expressão inconsistência contábil, mas que agora a empresa admite. Houve fraude. Houve fraude. O buraco que se imaginava em algum momento que seria da casa de 20, não é 20, não é 30, não é 40, é quase 50. O presidente da empresa atual, ele contou que houve a intenção da gestão anterior a dele, comandada pelo senhor Miguel Gutierrez, de ocultar a realidade da companhia, aumentando o lucro. Então, com o lucro aumentado, foram pagos dividendos para os acionistas, leia-se, todo mundo que tem ação das americanas, inclusive o trio de bilionários brasileiros, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, receberam dinheiro resultado da fraude. A fraude aumentou a fortuna pessoal desse trio. Os executivos que comandavam a companhia receberam salários maiores, receberam benefícios, bônus pagos com base na fraude. Por incrível que pareça, até o fisco recebeu, porque a empresa informava ter resultados melhores, logo ela pagava impostos maiores. Impostos, bônus, dividendos pagos com base em fraude. O acionista minoritário recebeu pagamento de dividendo com base em fraude também. E ele mostrou que havia 2 documentos que circulavam por lá. O documento que ia para o Conselho de Administração e o documento que circulava entre alguns diretores, mostrando números de prejuízo que depois, para o Conselho de Administração, era apresentado na forma de lucro. A melhor notícia que os 3, Carlos Alberto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann, poderiam ter recebido é essa, de que havia uma visão interna, a expressão usada na gestão anterior, e uma visão conselho. Então, prejuízo para um, para o conselho lucro. Ele mostrou mensagens trocadas por ex-diretores das americanas. Ele mostrou que se fossem apresentar os números reais, haveria a morte súbita da empresa. Então, foram enrolando. Sobre esse assunto, quero reafirmar, portanto, o que eu acabei de dizer. Você pode botar grade na sua casa, você pode contratar sistemas de monitoramento, você pode colocar alarme na sua casa para evitar um assalto. Mas esse assalto praticado pelos gestores das americanas, empresa de capital aberto, não tem nenhum sistema capaz de pegar. Teria, e vamos falar um pouco sobre isso, daí porque a responsabilidade do Conselho de Administração é importante, e aí vamos falar o seguinte, você pode ter uma empresa, eu, Fábio França, acabou, somos sócios. Quem são os acionistas? Eu e ele. Se a gente resolver mentir, é pra gente mesmo. Não existe consequência externa. Ah, eu estou dando lucro. Daí eu dou dinheiro para ele, dá dinheiro para mim. Não tem. Agora, a hora que você tem uma empresa de capital aberto, você tem um grupo de gestores, você tem um conselho de administração, você lança ações no mercado. Pessoas confiando nos relatórios,
que são auditados por empresas de auditoria independentes, e aí vem de novo as empresas de auditoria, que vão ser chamadas a depor, naturalmente, já estão sendo investigadas pela Comissão de Valores Mobiliários, estão sendo investigadas pelo Ministério Público, estão sendo investigadas pela SEC americana. KPMG. Como é que a KPMG explica isso? Permitiu que houve, segundo o CEO depôs na CPI, alteração de cartas de controle a pedido da diretoria. Ela mostrava deficiências significativas no relatório de 2017, mas este relatório não foi divulgado e acabou substituído por um outro em que ele falava em recomendações que merecem atenção. É diferente de deficiências significativas no balanço para recomendação que merece atenção. Conselheiros de administração sabem e dizem, e eu conversei com alguns, que te contam a metade da realidade quando você está no conselho de administração. E do que eles contam, o que eles sabem é metade do que está acontecendo. Muitas vezes o presidente da companhia não sabe tudo o que está acontecendo e vai fazer um relatório para o conselho de administração e faz pela metade. Só que o conselheiro aceita esse cargo recebendo dinheiro para isso, um bom dinheiro. Conselheiros recebem 80, 100, 120 mil, depende do tamanho da empresa, 150, 200 mil para ser conselheiro por mês. Trabalham em 2, 3, 4 conselhos, tem gente ganhando R$1 milhão por mês, R$1,5 milhão por mês para ser conselheiro. Então, não dá para ser conselheiro só para ganhar 200 pau. E na hora que dá confusão, eu não sabia de nada, não me contaram. Então, é o seguinte, pediu uma informação, não veio, renuncia, mas daí tem que abrir mão de 200 pau, 150 pau, 100 pau, o cara não abre, porque não vai acontecer nada nunca e vai ficando. Só que a validação das políticas da companhia, a validação dos resultados do balanço, tem responsabilidade do Conselho de Administração. O conselheiro de administração, por exemplo, poderia ter conferido no Banco Central dados sobre o grau de exposição das americanas e dos bancos em relação às americanas e comparar com o que está no balanço das americanas. Não fizeram isso. O número é completamente diferente. Mas não há uma certa inconsistência natural, bancos de dados diferentes. Não, mas pera. Uma consistência brutal de 20 bi. Poderiam ter conferido, mas não conferiram. Então, os conselheiros de administração, todos, são responsáveis pelo que aconteceu. São criminosos? Não, mas são responsáveis pelo que aconteceu. E a gestão anterior é criminosa? É criminosa. Fraude é crime. Existem, na hora de discutir as responsabilidades, existem as atitudes que configuram a omissão. Ou seja, ele não fez o que estava obrigado a fazer. Conselho de administração, gestores. E existe um outro, que não é a omissão, é a comissão. Fez o que estava proibido. Nas americanas, fizeram o que estava proibido. Com certeza tem gente que fez o que estava proibido, do contrário não haveria fraude. E o Conselho de Administração vai dizer que não fez o que deveria ter feito, que é a lição de casa. São punições diferentes. Mas a responsabilidade sobre o nosso dinheiro, o dinheiro dos acionistas, eu não sou acionista das americanas, o mercado, eu tenho um presidente de empresa e ninguém sabe nada, fora os acionistas de controle que indicam os conselheiros. Ninguém é responsável por nada, 50 bi quase de buraco. Foi o que aconteceu na Enron, foi o que aconteceu na Heinz, do mesmo trio Los Três aí, os bilionários. São balanços com assim, uma diferença brutal entre a realidade e a teoria. Você contabiliza um lucro que não existe e recebe um dinheiro que não tem direito. É roubo. É roubo. A gente está acostumado a falar de roubo no setor público, a gente está acostumado a falar de roubo nas estatais, a gente está acostumado a falar de roubo nos fundos de previdência públicos. Agora, isso é um roubo que as americanas praticaram. Vai diminuir o tamanho da pena, da punição
com os acordos, com os credores que foram prejudicados, com os acionistas não foram prejudicados, né? Os acionistas foram beneficiados por uma fraude. Quem pagou essa conta é isso aí, tem um buraco e ela está em recuperação judicial, está fazendo acordo. Os grandes bancos já fizeram o acordo, mas tem muita gente ainda para receber dinheiro. Uma empresa na qual o Brasil confiou. Imagina, será que não tem outra empresa com essa lambança? Será que os sistemas de controle no Brasil funcionam? No Brasil e em outros lugares, mas estou preocupado com o Brasil. Então o que a gente está vendo é que comitê, conselho fiscal, nada para o picareta. Nada para o picareta. Como é que pode trabalhar com um nível de informação desse tipo? Como é que a consistência opera nesse patamar baixo, podre? Você tem ações emitidas, você tem informações periódicas, balancetes trimestrais, balanços anuais, controles internos, empresa de auditoria, conselho de administração, governança, ESG, o diabo. E nada disso serve para coisa alguma quando um bando de safado resolve mentir e roubar a sociedade. Porque eles roubaram a sociedade, eles ficaram mais ricos. Eles criaram um lucro que não existia e se beneficiaram disso. Então tem ladrões nas Americanas. Ladrões, um bando de ladrões. Quantos ladrões? A polícia vai descobrir. A Comissão de Valores Imobiliários vai descobrir. O depoimento do presidente das Americanas foi um depoimento importante. Um depoimento, talvez a informação mais importante, mudou o status. O que era inconsistência contábil virou fraude, ou seja, podemos procurar os ladrões. Agora tem gente que roubou. Quem diz é o presidente atual da Americanas. E a grande figura dessa história chama-se Miguel Gutierrez, que durante 20 anos comandou esse espetáculo. Homem da confiança absoluta de Carlos Alberto Sicupira. Da confiança absoluta de Carlos Alberto Sicupira. E Carlos Alberto Sicupira, parceiro de 40 anos de Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann. Como é que fica isso? Eles não têm nada para dizer? Está tudo bem? Desculpa aí. Eles argumentam, os três que capitalizaram a empresa em outubro do ano passado, setembro do ano passado, argumentam que estão à frente das negociações, se dispondo a colocar dinheiro para cobrir o buraco. São argumentos importantes para mostrar o grau de compromisso deles, que não vão sair, não vão vender ações da empresa nos próximos 3 anos. Estão aí com abacaxi. Talvez seja o momento mais frágil da reputação desses três, que eram considerados Midas. Agora, o M fica, o D, o A e o S fica, você troca o I por outras letrinhas para dizer o que eles estão produzindo. Não é Midas, é algo parecido, começando com M. Uma grande isso que eu falei, que eles estão por trás, como os acionistas de referência. Eles são responsáveis. Nós já sabemos que há também culpados. Agora é saber a lista de culpados e identificar o dolo para saber quem é que são os picaretas. Não tem um só. Não tem um só. O presidente da empresa não faria aquilo sozinho. Tem mensagens trocadas provando que são mais de um picareta. São vários picaretas. Quantos? 3, 4, 5, 6, não dá para saber. Conselho de administração, acionistas de referência e a maior fraude da história do Brasil. Falamos aqui, não existe picaretagem exclusiva no governo. A gente está vendo nessa história que aonde tem safadeza, basta ter safado. Tendo gente safada, tem safadeza. E nesse caso, está provado que a gente, para ter qualidade de informação, e aliás deveria ser uma preocupação hoje do mercado acionário, mercado de capitais, tentar mostrar
para a gente, investidor, tentar fazer uma campanha de divulgação para a gente aqui, ó, investidores. Somos todos nós, você é investidor, nem sabe. Às vezes você aplicou um dinheiro, pequeno que seja, num fundo onde tem ação por trás. Às vezes uma empresa lançou uma debênture e ela lançou esse papel, mas é uma empresa de capital aberto. Ou às vezes é uma empresa que tem um contrato com uma empresa de capital aberto. Celebrou um belíssimo contrato, vai ter um dinheiro, precisa de papel, precisa de investimento e tem relação com uma empresa de capital aberto. Às vezes é credora de uma empresa de capital aberto e pode quebrar, porque depende de uma empresa de capital aberto. E aquele papel que ela lançou, embora ela seja uma empresa que não está no mercado de ações, está lastreado num contrato de uma empresa aberta. E aí, como é que a gente fica? A gente lá no banco que vem o gerente e fala, olha, tem um investimento bacana aqui, o investimento mínimo é R$1.000, lastreado num conjunto de papéis, tem debêntures da empresa A, B. Você fala, pô, mas essas empresas são bacanas. Essas empresas são bacanas. Você não sabe, trabalha com as melhores empresas do Brasil. Essa empresa trabalha com a empresa A, B, C, D e Americanas. Você fala, pô, Americanas, que legal. Empresa bacana, né? Faz anúncio, né? A gente fica vendo umas coisas bacanas. Aí você descobre que parte da receita daquela empresa dependia da Americanas. E o seu papel, que ia dar 12%, 14% ao ano, cai para 7% ao ano. E você perde dinheiro. Por quê? Porque você acreditou no relatório do gerente do seu banco, o gerente do seu banco acreditou não sei o quê, e os analistas de empresas de capital aberto, e onde é que estão? Com que grau de informação eles trabalham? Então, é um caso podre, onde picaretas de baixa extração, se comportando e circulando pela alta sociedade, andando para lá e para cá, dando palestra e falando o diabo por aí, quando na verdade estão por trás roubando a sociedade. Uma empresa de capital aberto é uma empresa pública. Em inglês eles chamam de empresa pública. Tem ações. É uma empresa pública. Ela está na mão de quem quiser comprar. Eu quero comprar a ação da Americana, vou lá e compro a ação da Americanas. Quero vender, eu vendo. É uma empresa pública, aberta. Eu não posso comprar um pedaço da Band, não é uma empresa de capital aberto. Eu não posso comprar um pedaço da Band. Eu não posso comprar um pedaço de uma franquia se a pessoa não quiser me vender. Mas se eu quiser comprar ações hoje da Petrobras, eu compro. Se eu quiser comprar ações hoje do Banco do Brasil, eu compro. Da Americanas, eu também compro. Eu quero comprar ações da Gerdau, vou lá e compro. Agora, eu preciso ter a certeza, quando eu faço isso, e para isso tem um monte de sistemas para dizer, ó, vai na fé. Eles dão estrelinha, númerozinho, notinha, o diabo, e a gente acredita. Pronto, tá aí. Então, atenção, mercado de capitais, atenção, B3, Bolsa, ela mesma, empresa de capital aberto, vem cá. Vai ficar assim? É isso? A imagem do setor manchado por um vagabundo e um conjunto de vagabundos vai ficar assim? Essa história é terrível, nós vamos acompanhar aqui. É uma história que vem sendo acompanhada com lupa, porque é algo lamentável. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.